Olá, meu nome é Omar, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro Rural. Seres humanos, hoje nós vamos falar sobre o impacto ambiental da agropecuária. E vamos ver também o que isso tem a ver com crise hídrica e dieta vegana. Vem comigo! Não é novidade para ninguém que o Brasil está passando por uma crise hídrica. Bom, o problema de falta de água é uma realidade do Nordeste brasileiro desde sempre. Só que agora, no último bimestre de 2014, o problema de seca começou a consternar a região sudeste do Brasil. E para entender essa crise, você pode assistir a esse vídeo aqui, do Pirula. As explicações dele são úteis para que você entenda as causas da falta de chuva, especificamente nesta região do Brasil. Um dos fatores ligados à crise hídrica é o desmatamento das florestas que fica nas encostas dos mananciais. Muito bem, depois de entendermos o porquê da falta de água, começa a preocupação em economizá-la. É exatamente neste momento que eu parei para refletir. Como funciona a demanda pelo consumo de água no Brasil? E aí eu jogo a pergunta para você, meu caro ser humano. Quem é o grande vilão quando se trata do consumo de H2O? Seria a população dos centros urbanos? Não. Seriam as grandes empresas e indústrias? Não. Peraí. Então quem é o grande consumidor de água potável no Brasil? Meu amigo, para minha surpresa, 72% da nossa água potável é consumida por irrigação de plantações. De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas, ANA, em relatório de 2012, a irrigação de plantações foi responsável por 72% da vazão consumida, o uso dos animais por 11%, o uso urbano por 9%, o uso industrial por 7% e o rural, que é o consumo das pessoas sem atividade agrícola, por 1% do total consumido. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, e foi recente, quando eu descobri que 72% da água potável é consumida nas irrigações. E eu tive essa surpresa porque eu passei o meu ensino fundamental e médio ouvindo meus professores dizendo que os grandes vilões no consumo de água potável são as indústrias. Essas indústrias capitalistas malvadas. E o pior problema com gasto de água nas irrigações é o inevitável desperdício com evaporação. Cerca de 60% de toda a água utilizada nas irrigações simplesmente evapora. E não tem como evitar esse desperdício porque essas plantações também precisam de luz solar. E neste momento você deve estar pensando o seguinte: beleza, pássaro, gasta-se muita água com irrigação, mas não tem como fugir disso, porque se não tiver plantação, a gente vai morrer de fome. Olha, não é bem assim não. Existe uma correlação entre falta de água, irrigação, que seria a agricultura, e a pecuária. E eu vou explicar aqui o que o cultivo de grãos tem a ver com o cultivo de animais. Veja bem, o Brasil é um país grandão. O nosso território conta com 851 milhões de hectares. De acordo com o Ministério da Agricultura, as áreas de pastagens brasileiras equivalem a cerca de 152 milhões de hectares. Mas, de acordo com a Embrapa e com o site Agroanálises, essa área de pastagem brasileira passa dos 210 milhões de hectares. Então eu vou ficar com a informação da Embrapa, porque a maioria dos sites que eu vi também reforçam essa informação de que a área de pastagem brasileira passa dos 210 milhões de hectares. Esta área de pastagem abriga mais de 205 milhões de cabeças de gado, sem falar nos suínos e nas aves. Enfim, os animais de corte. Na minha ignorância de rapazinho da favela, eu sempre pensei que esses animais se alimentassem exclusivamente de mato. Grande engano! Na verdade, a principal fonte de energia desses animais é ração. Então quer dizer que esses animais de corte que estão nas áreas de pastagem se alimentam de ração. Mas de onde vem essa ração? Pois é, meu amigo, a ração desses animais de corte vem das plantações de soja e milho. O Brasil é um grande produtor de grãos. E agora você vai ficar impressionado com a quantidade de grãos que é produzida para consumo humano e a quantidade de grãos que é produzida para consumo animal. A safra de grãos 2013-2014 foi recorde. Produzimos cerca de 195 milhões de toneladas de grãos. Quando eu falo de grãos aqui é para você imaginar aí
Soja, milho, trigo, arroz, feijão, café, cevada, tudo isso aí. Nessa safra de 2013-2014, o grão mais cultivado em território nacional foi a soja, com cerca de 90 milhões de toneladas. Em segundo lugar, temos o milho, que teve uma produção de cerca de 80 milhões de toneladas. Peraí, vamos pensar um pouco. Deste total de 195 milhões de toneladas de grãos, 170 milhões de toneladas foram destinadas para a produção de soja e milho. Meu querido ser humano, e se eu te disser que cerca de 80% de toda essa produção de soja e milho vai virar ração para o consumo dos animais que estão lá nos campos de pastagem? Acho que você já está começando a entender a lógica aqui, mas eu vou explicar isso melhor. O Brasil possui uma área de 851 milhões de hectares. A área de pastagem é de cerca de 218 milhões de hectares. E em 2012, a área de cultivo, ou seja, essa área destinada para plantações, foi de cerca de 68 milhões de hectares. Aqui você já percebe o seguinte, a área de plantio é 3 vezes menor que a área destinada para pastagem. Muito bem, 68 milhões de hectares são destinados para plantio. Deste total de 68 milhões de hectares, apenas 12 milhões de hectares são destinados para plantio de frutas, verduras, raízes, legumes. Os outros 56 milhões de hectares são destinados ao cultivo de grãos. Muito bem, 68 milhões de hectares ao todo, 12 milhões de hectares para frutas e verduras em geral, 56 milhões de hectares para grãos. Só que desses 56 milhões de hectares, 46 milhões de hectares são destinados exclusivamente para o cultivo da soja e do milho. O grande problema aqui é que soja e milho são cultivados majoritariamente para o consumo animal. Presta atenção aqui. Enquanto 46 milhões de hectares são destinados ao cultivo de soja e milho, apenas 3 milhões de hectares são destinados ao cultivo de arroz e feijão. No Brasil, a área voltada para o plantio de grãos que vão ter uma finalidade para a ração animal é 15 vezes maior que a área voltada para o plantio de arroz e feijão. Enquanto nós estamos colhendo 170 toneladas de soja e milho que vão terminar virando ração, estamos colhendo apenas 12 milhões de toneladas de arroz. Isso seria aceitável se os campos de pastagem não fossem os principais responsáveis pelo desmatamento. Cerca de 80% do desmatamento da Amazônia brasileira deve-se à pecuária. Isso seria aceitável se os bovinos não fossem responsáveis por cerca de 15% da emissão de gases estufa. E, acima de tudo, isso seria aceitável se a irrigação de plantações não fosse responsável pelo consumo de 72% da água potável. Agora, para tudo, eu consumo carne todos os dias e não consigo imaginar a minha dieta longe de um saboroso bife bovino. Eu não vou ser hipócrita aqui. Diante de toda essa reflexão, eu estou pensando em diminuir o meu consumo de carne, mas eu vou confessar que eu não estou preparado para parar de comer carne assim abruptamente. E eu não tenho uma visão otimista acerca da conscientização desses problemas ambientais. O que eu acabei de explicar a nível de Brasil também acontece ao redor do mundo. Cerca de 70% da água potável do planeta é destinada para irrigação de plantações. Em 2050, estima-se que a população mundial vai chegar nos 9 bilhões de habitantes. Se já tá foda agora, amigo, imagina com mais 2 bilhões de bocas para alimentar. Sinceramente, eu não acho que fome, falta de água, problemas ambientais são problemas que façam a humanidade parar para repensar seu estilo de vida ou seu estilo alimentício. Isso mesmo, o que eu estou dizendo aqui é que eu acredito que a tradição pelo consumo de carne é mais forte que a conscientização pelos problemas ambientais. E o que me leva a ver as coisas desse jeito é uma espécie de lei de oferta e procura. Quando se fala de carne, sempre vai ter alguém querendo comprar e sempre vai ter alguém disposto a vender. Sem contar que pecuária é um mercado muito rico no mundo, não seria diferente no Brasil. Os caras são ricos e cheios de influência política. Eles têm uma bancada ruralista no Congresso e agora tem Cátia Abreu, cujo histórico eu não preciso comentar, que está chefiando o Ministério da Agricultura. Então, reitero, estou falando de bastante poder econômico e bastante poder político. Sobra apenas a sociedade para combater esse sistema alimentício. Mas somos cúmplices, porque a maioria da sociedade é consumidora assídua de carne.
Os veganos e vegetarianos são muito importantes nesse processo de conscientização, só que eles optam por um discurso muito moralista e emocional, e infelizmente as pessoas em geral não sentem empatia pelos animais de corte. Eu não tenho pena desses animais. Desculpa, mas eu não consigo, simplesmente eu não consigo sentir pena de vaca, porco e galinha. Então não adianta fazer apelo emocional em cima da vaca que é morta lá no frigorífico, porque simplesmente as pessoas não vão se sensibilizar por isso. O ser humano se preocupa apenas com seu próprio umbigo. É muito mais persuasivo a gente mostrar o problema que a agropecuária gera na falta de água, porque aí sim, neguinho vai começar a pensar em diminuir o consumo de carne. Enfim. Se o mundo, como um todo, adotasse uma dieta vegetariana, muitos problemas de fome e problemas ambientais seriam solucionados parcialmente. Mas isso é meio utópico. Eu não acredito que as pessoas vão parar de comer carne para comer carne de soja, até porque, como eu já falei, existe um grande mercado e uma grande oferta, uma grande procura sobre esse sistema alimentício baseado em consumo de proteína animal. A única solução realista que eu vejo é o investimento na tecnologia do desenvolvimento de carne em laboratório. Se você ainda não sabe, essa tecnologia surgiu em agosto de 2013 e está prevista para chegar aos mercados em média daqui uns 8 anos. Veja bem, as células-tronco de uma única vaca são suficientes para produzir 175 milhões de hambúrgueres. Para você ter uma noção, são necessárias 400 mil vacas para produzir 175 milhões de hambúrgueres. A implementação deste comércio de carne produzida em laboratório vai ser muito útil para reduzir a área de pastagem e, óbvio, reduzir com isso o desmatamento dessas florestas. Também vai ser útil para reduzir a emissão de gases estufa. E, acima de tudo, isso vai ser importante para reduzir o gasto de água nessas plantações de grãos que servem única e exclusivamente para o consumo animal. Seres humanos, eu espero que este vídeo tenha sido útil para que você entenda que o nosso estilo de vida, que o nosso sistema alimentício baseado em proteína animal, com todos esses 218 milhões de hectares voltados para pastagem, devastação de florestas, irrigação de plantações voltadas somente para a produção de grãos para consumo animal, que tudo isso está interligado e que é o nosso estilo de vida que está alimentando esses problemas de falta de água. As plantações, as pastagens e a falta de água na cidade estão interconectados. Pense nisso. Seres humanos, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!